Olá, pessoal. A última coisa que faltava eu explicar o que era é a definição de pressão. Então, no livro de vocês, essa definição está na página 28 e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre pressão. Eu coloquei essa figura, indicando duas forças de 10 newtons sendo aplicadas em diferentes possibilidades, Aqui eu tenho essa força aplicada com um objeto pontudo e aqui a mesma força, só que um objeto sem ponta. E a gente sabe, pelas nossas experiências do dia a dia, que o objeto pontudo vai aprofundar na superfície com muito mais facilidade que esse outro aqui, Então, quando eu vou fazer uma cerca, eu posso cortar minha madeira já fazendo essas pontinhas, porque eu sei que vai ser muito mais fácil eu colocar, fincar a madeira no chão quando ela tem uma ponta. E aí a questão é, mas se a força é a mesma, por que é mais fácil eu utilizar o objeto pontudo para ele fincar no chão? Então, a diferença entre essas duas situações é que aqui eu tenho a força concentrada em um ponto. E aqui não, Aqui ela está igualmente espaçada nessa mesma distância aqui, nessa mesma superfície. E aí é que entra a definição de pressão, então. Que a pressão nada mais é que o quanto que a força está distribuída numa superfície. Se ela está bastante concentrada em um ponto ou se ela está mais espalhada num ponto, Então, quando a força está mais concentrada numa área, numa superfície, a gente diz que a pressão vai ser maior, do que uma mesma força que não está concentrada, que está espalhada numa área maior. Assim, a gente define pressão como sendo a força dividida pela área na qual ela é aplicada. Então, para calcular a pressão, basta a gente fazer isso, dividir a quantidade de força em newtons pela área em metros quadrados, se a gente for utilizar o sistema internacional. Da mesma forma que eu fiz com a densidade, eu vou mostrar aqui para vocês algumas transformações de unidade que são mais comuns da gente fazer. A força normalmente vai ser dada em newtons, É mais comum mesmo utilizar o newtons. A área é que muitas vezes não é dada em metros quadrados. E aí, às vezes, acontece da gente ter a área em centímetros quadrados. Aqui no caso, eu fiz a conversão. 1 metro equivale a 100 centímetros, 10 ao quadrado centímetros é a mesma coisa que 1 metro. Se eu quiser, então, saber qual é a relação entre o metro quadrado e o centímetro quadrado, eu tenho que pegar, então, esse 1 metro, elevar ao quadrado, para ter 1 metro quadrado, e esse daqui também elevar ao quadrado dos dois lados. Então, 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo, metro elevado ao quadrado é metro quadrado. E isso vai ser igual. 10 ao quadrado elevado ao quadrado é 10 à quarta e centímetros elevado ao quadrado, centímetros quadrados. Portanto, 1 metro quadrado corresponde a 10 elevado à quarta centímetros quadrados. 10 elevado à quarta é a mesma coisa que 10.000, então a gente poderia dizer que em 1 metro quadrado eu tenho 10.000 centímetros quadrados. Então, essa aqui é uma relação que a gente pode precisar algumas vezes quando vai fazer transformação de unidades. E como seria o contrário, se eu quisesse saber quanto é 1 centímetro quadrado? Aí é só a gente passar dividindo aqui esse 10.000 e a gente vai ter que 1 centímetro quadrado corresponde a 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Agora, vamos fazer um exercício que é bem típico de exercício de pressão para a gente exercitar um pouco o que a gente acabou de ver aqui. Então, o exercício que eu vou resolver está na página 29, é o exercício 3, e diz o seguinte: um homem de 80 kg encontra-se em pé
sobre uma superfície plana e horizontal. A área de contato entre cada pé com o solo é similar a um retângulo de 10 centímetros por 20 centímetros. Calcule a pressão exercida sobre o chão, considerando que ele esteja apoiado primeiramente sobre os 2 pés e em seguida sobre apenas um pé. E diz que a gente pode utilizar o valor de G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Primeiro, como sempre, a gente organiza os dados. Se a massa do homem é 80 kg, a força que ele vai exercer no solo é a força-peso, que a gente já sabe que é a massa vezes a gravidade, vai dar aproximadamente aí 800 newtons. O pé dele tem essa área, né? O exercício aí no enunciado fala que é uma área de 10 centímetros por 20 centímetros. 10 vezes 20, né? Calculando então essa área de um retângulo, né? 10 vezes 20 vai dar 200 centímetros quadrados. Só que a gente precisa usar metros quadrados e não centímetros quadrados. Então, lembrando, como a gente viu aqui em cima, 1 centímetro quadrado corresponde a 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Então, no lugar do centímetro quadrado, eu vou colocar 10 a menos 4 metros quadrados. Multiplicando aqui, né, escrevendo agora já uma notação científica, a gente vai ficar que essa área é 2 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. E aí, para calcular a pressão, a gente vai precisar dividir o peso, né, do homem pela área do corpo, que o corpo dele está tocando o chão. Quando o homem está com os 2 pés no chão, a área que ele vai estar exercendo a força-peso vai ser a área dos 2 pés. Então, para calcular a pressão, a gente vai dividir a força-peso pela área dos 2 pés. Então, 2 vezes a área de um pé. 800, então, vai ficar sendo dividido por, aqui 2 vezes 2, 4 vezes 10 a menos 2. 800 dividido por 4 é 200. O 10 a menos 2 que está aqui embaixo vai lá para cima positivo. Então, qual vai ser a pressão, né, que ele vai exercer no chão quando está apoiado com os 2 pés? 200 vezes 10 ao quadrado ou 2 vezes 10 elevado à quarta newtons por metro quadrado. E se agora o homem estiver equilibrado em apenas um pé? O peso continua igual, 800 newtons, mas agora a área do corpo dele no chão vai ser apenas a área de um pé. Então, aqui a gente vai colocar apenas 2 vezes 10 a menos 2, que é a área de um pé. Dividindo 800 por 2, a gente vai ter 400, e passando esse 10 a menos 2 lá para cima, vai ficar 400 vezes 10 ao quadrado. O que resulta em 4 vezes 10 à quarta newtons por metro quadrado.